Oi, boa noite. A atividade de hoje é parte do projeto Multiverso, que está em cartaz aqui desde o dia 8 de setembro até 27 de outubro. A gente tem uma grande programação de oficinas, de masterclasses, intervenções na rua. Amanhã, quem passar pela Central do Brasil, de 7 da manhã ao meio-dia, vai ter oportunidade de participar do Quanta. E o projeto é patrocinado pela Oi, com a realização do Futuro, patrocinado via Lei do Incentivo do Estado do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai ter o prazer de receber a Liana Brasil para contar um pouco da experiência dela sobre interatividade e arte. Obrigada pelo convite. Queria agradecer muito o Igor. Esse festival, eu tenho o maior orgulho desse festival do Multiverso, porque a maioria das pessoas que estão organizando passaram pela Super Uber em algum momento. Eu vi elas se aplicando, fazendo as suas escolhas, crescendo, se formando. Então é um orgulho enorme ver o festival do jeito que está, tão lindo, e fazer parte dele. Bom, eu vou começar do começo. Um bom lugar para se começar. E em 2000, quando eu conheci o Russ, que é meu marido e meu sócio na Super Uber, a gente se conheceu. Ele é da África do Sul, eu sou daqui do Rio. Eu estava morando em Nova York e ele em São Francisco, e a gente se encontrou no Burning Man, que se alguém aqui conhece, ou já foi, alguém já foi pro Burning Man? Só ouviu falar. Bom, o Burning Man agora é bem diferente do que era no ano 2000, quando tinha, acho que 15 mil pessoas só. Eu adoro o ingresso que eu ainda tenho. Fala, you voluntarily assume the risk of serious injury or death by attending. Naquele ano a gente tinha o Dr. Megavolt, que era esse super Tesla Coil, que era a melhor coisa possível assim, de se assistir naquele momento. E foi uma experiência muito incrível, porque realmente eu vi coisas que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. E aí a gente passou um tempo em São Francisco, depois voltou para o Rio de Janeiro, e daqui do Rio, desde 2002, foram mais de 300 projetos no mundo todo. Sempre a partir do Rio de Janeiro, né? Com escritórios em São Francisco. A gente tem escritório em São Francisco, a gente já teve em Nova York, já teve em São Paulo, mas a base de produção de verdade sempre aqui no Rio. A gente a Super Uber cria experiências imersivas, interativas, e é sempre design onde as pessoas entram, tocam, exploram. E todos os projetos são presenciais. A gente demorou um tempo para perceber isso, mas mesmo que o projeto seja o resultado de uma interação, alguém teve que estar no lugar para interagir e tornar ele possível. E a gente tem um lado lab, não é à toa que a gente serve um pouco de centro de formação também, porque o mercado para isso, em 2000, 2002, né, quando a gente começou aqui no Rio, não existia muito. A gente ajudou a criar o mercado, e o mercado era muito desajustado em termos de timing. Então, para você fazer uma coisa tão multidisciplinar e tão que exige tantas disciplinas e que tem uma sobreposição entre elas tão grande, você tinha que já estar conduzindo uma pesquisa em alguma coisa para que aquilo desse tempo de ser feito, né? Porque senão não dava. Então esse lado lab surgiu muito por causa disso. A gente precisava passar um tempo pesquisando, e quando a gente visse uma oportunidade no mercado para aplicar aquela nossa pesquisa, a gente fazia. Interatividade, a gente enxerga muito como tendo o visitante como autor da peça. O que o artista multimídia faz, basicamente, é criar as regras e o conteúdo, e a instalação fica num estado de descanso, esperando ser revelada ou acordada ou acionada, né? E o visitante é que constrói esse caminho pela narrativa. Então ela pode ser linear ou não linear, mas ele que vai juntar os pontos, ou seja,
A obra é quase o gato de Schrödinger, ela não existe se você não estiver lá. E nesse sentido, eu gosto de dizer que o visitante se torna coautor da obra. Bom, para não falar só dos projetos, tanto nossos quanto os projetos de pessoas que a gente admira e se inspira, eu agrupei eles por alguns conceitos que estão muito presentes no nosso trabalho e que estão muito presentes em obras interativas e multimídia de artistas do mundo todo, designers do mundo todo. O primeiro conceito é esse, de ser simples e minimalista. A gente busca isso em tudo. Eu trouxe aqui um videozinho inspiracional do Walter Lima Jr. para vocês. Coisa mais simples do que não tem nada mais simples, né? No entanto, para se chegar a isso, né, a essa redução do trágico, né, do anúncio do trágico, eu acho que o Beethoven deve ter sofrido muito para ter chegado até aí, mas ele conseguiu isso, essa síntese. É simples, não é que o simples seja, entendeu, o desleixado, não é isso, entendeu? É o simples, o substantivo, é a única coisa que poderia ser, é aquilo, é o irredutível, né? É isso que eu chamo simples. Eu acho que nisso talvez esteja um pouco a minha ideia do que seja a beleza. Então, aplicando isso para várias áreas, né, não só a arte, ele está falando muito de narrativa de cinema aqui, eu adoro isso que ele fala. Eu queria ter dito isso, assim, eu me identifico muito, porque quando ele fala que é o irredutível, a gente geralmente, quando tem uma ideia para um conceito que se encaixe num evento, ou numa performance, ou num show, ou numa exposição, a gente tem uma ideia que é a melhor ideia. É isso que eu entendo quando ele diz o irredutível. Não tem 3 versões excelentes, né? Aqui a gente pensa qual é a emoção que a gente quer passar, qual é a mensagem que a gente quer passar, se tem conteúdo, qual é a informação que a gente quer transmitir, para quem, onde, como. Então, isso tudo converge para uma ideia que sempre é a melhor. E fazer uma ideia muito cara e complicada é muito fácil. Difícil é você fazer uma coisa simples e boa. Então, ideias, instalações nossas e de outras pessoas minimalistas que a gente gosta e se inspira. Esse daqui é um clássico nosso, o Super Pong. Não sei se alguém conhece aqui, já viu montado. Eu acho que foi mais montado na vida da Super Uber. So it's just a couple of squares and a square ball bouncing around and 8 people are screaming and shouting. E aqui ele foi montado no Creators Project, que é uma exposição muito bacana, a iniciativa da Vice com a Intel. A gente participou de 4 dessas exposições ao redor do mundo. Aqui foi em Nova York. E ele é basicamente um totó virtual, né? A gente criou esse jogo para uma exposição sobre o Pelé. A gente pensou quais são as outras formas de se jogar futebol que são legais e que podem trazer uma brincadeira para uma exposição sobre o Pelé. E aí a gente chegou nessa ideia de fazer um totó digital. E aqui tem desafios criativos e técnicos dos mais divertidos. Assim, a gente montou isso outro dia na Super Uber e eu estava lembrando como quando a gente fez a primeira vez, né, porque era só eu e o Russ nessa época. Então, a gente tinha os controles eram do Atari, que a gente ligou, a gente conseguiu no Mercado Livre um cara em Petrolina, se eu não me engano, que tinha 16 controles de Atari. E ele queria vender, obviamente, para algum colecionador, né, de sei lá, 2 em 2. E a gente quis comprar os 16. Ele ficou super desconfiado e ligou pra gente pra saber por que a gente queria 16, né? Vocês vão destruir os meus controles? A gente falou, não, a gente vai usar ele super bem, é para um jogo novo, customizado e tal, explicamos.
mas acabou que a gente realmente destruiu os controles porque eles não aguentam uma pessoa que está jogando totó, né? Quando joga totó a gente gira, né? Assim, infinito, né? E é a mesma energia, num totó virtual é a mesma energia. Então, a interatividade tem que ser pensada à prova de tudo, né? Se o cara não está entendendo a interatividade ou ele quebra, a coisa quebra rápido, você não fez um bom trabalho. Então, depois, ao longo de algumas versões, a gente criou um controle que era um potenciômetro que nem o do Atari, o controle do Atari, só que infinito, né? Então você pode hoje em dia fazer assim, rodar ele roda infinito e não quebra, mas isso é um design de interface quando envolve eletrônica e mecânica, é muito ligado, é mais um projeto de produto, e transformar isso numa coisa duradoura, né? Uma das nossas primeiras instalações juntos foi o Beco das Palavras, que é um jogo de etimologia lá no Museu da Língua Portuguesa. A gente fez isso em 2006 para a abertura do museu e a gente pensou muito como que a gente pode ensinar para as crianças a divisão, como dividir as palavras, o que é prefixo, sufixo e radical, de uma forma mais intuitiva. Então, você simplesmente... tinha muito pouca tecnologia de câmera nessa época, né? Não era muito fácil fazer isso. Então, a gente usava, nessa época, câmera com infravermelho. E a gente... várias decisões da interatividade. A gente resolveu deixar a linha ao redor do braço da pessoa, para a pessoa enxergar o momento que ela vai tocar na palavra. A gente queria ter gente dos dois lados da mesa, então não dava para a palavra ficar rodando, porque você não consegue ler. Então quando ela passa, a gente criou um meridiano invisível no meio da mesa, e quando ela passa do meio da mesa, ela vira para o outro lado. Então a palavra que está perto de você está sempre voltada para você. E você viu que entrou um grupo de palavras assim agora? Elas entram em grupo porque os prefixos, sufixos e radicais, eles se misturam e formam palavras que você não imaginou. A instalação não pode... você não pode tentar juntar uma palavra que existe e ela não juntar, né? Seria um erro. Então, esse tipo de coisa a gente só enxerga fazendo. Então, a gente tem um lema na Superuva que é Prototype or Die. Faça protótipos ou morra, porque... acho que 90% da criação é feita nessa fase de protótipo, onde você vê exatamente quais são as ramificações de conteúdo, técnicas criativas que a interatividade vai fazer você percorrer até chegar no resultado final. O som, né, tinha que ser separado, então tinha sound tubes do lado de cada mesa. Foi uma tristeza, eu chorei quando esse museu pegou fogo, tanto quanto eu chorei agora no Museu Nacional. Talvez eu tenha chorado um pouco mais no Museu Nacional. Mas esse daqui teve um significado muito forte pra gente, porque a gente tinha acabado de reformar, fazer a versão 2.0 dessa sala imersiva, com projeção ao redor das paredes. E abriu e literalmente queimou 2 semanas depois. Só 2 semanas depois. Mas enfim, agora a gente está fazendo o museu de novo e ele vai ser lindo quando ele abrir. Felizmente não há nenhuma perda permanente, tudo pode ser substituído. Esse é um projeto que eu adoro, e eu adoro falar que ele é de 1999, porque é bem velho, 1999, né? Já vão quase 20 anos. E, assim... Essa coisa de subverter o uso comum das coisas é uma coisa muito presente no nosso trabalho. E aqui você está transformando a fachada de um prédio modernista numa tela, né? Cada janela é um pixel. Essas janelas existem? Existem, são salas e são luzes, vocês vão ver, vai aparecer, são luzes dentro das salas, grandes luzes, assim, holofotes gigantes. Eu adoro porque você está imaginando um prédio como uma tela, por que não, assim, né? Então, se o prédio é a tela, cada janela é um pixel, como que a gente vai acender esse pixel?
E aí gera interatividade, tem ideias de interatividade também. Isso depois teve outros prédios, mas esse eu acho que foi o primeiro, assim. Antes de 99 eu realmente não vi isso em lugar nenhum. E jogar Pong na fachada de um prédio era o máximo, assim. Eu vi isso quando eu estava entrando para o mestrado que eu fiz lá em Nova York, né, quando eu conheci o Russ. E era assim, não tinha celular, assim, não tinha smartphone, né, não dava, assim, você jogava com o 2 e o 8 do celular velho, eu acho, assim. Era incrível, assim, um trabalho absurdo para fazer esse tipo de coisa funcionar. E além disso, ó, a gente vai entrar agora no prédio para vocês verem como é que é lá dentro. Então esse projeto abriu em Berlim, mas depois ele viajou e o maravilhoso dele é que cada cidade que ele vai, ele tem que se readaptar totalmente, porque é um prédio diferente, né? Então a resolução é diferente. Essa ideia de você subverter o uso comum das coisas é muito importante em experimentação e multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, porque você não está lidando com ideias, digamos, com processos comprovados, né? Você está criando novos processos. Então, quando você está criando novos processos, você tem que tirar a coisa da zona de conforto dela ou do uso comum dela. Você tem que transformar aquilo numa outra coisa. Aí o Russ pegou um controle remoto, abriu, ligou ele num timer de cozinha e botou 5 minutos. Então, quando acabava os 5 minutos do vídeo, o circuitozinho eletrônico dele fazia o vídeo pausar e tocar de novo. Então, a cada 5 minutos ele ressincronizava. Era um jeito barato de fazer, porque a gente não tinha como comprar uma máquina cara que fizesse isso, na época era caro. Mas eu acho genial essa capacidade de você entender as peças, dominar a tecnologia para poder criar sobre ela, né? Eu dei um exemplo técnico, mas meio professor Pardal, né? Assim, você entender exatamente como que aquilo funciona, tratar aquilo com intimidade. Eu aprendi isso nesse mestrado que eu fiz lá em Nova York, a não ter medo da tecnologia, pelo contrário, a entender que os softwares e as tecnologias são criados por pessoas como eu, que tiveram treinamentos às vezes semelhantes ou não, mas que é uma questão só de você se perguntar como aquilo pode fazer o que eu quero que ele faça. Esse daqui é um artista que eu adoro, que é o Jim Campbell. Vocês conhecem o Jim Campbell? Ele é engenheiro de formação, então é um cara extremamente sensível, e ele tem essa série de estudos de imagens low-res transmitidas por eletrônica. Eu fui uma vez numa palestra, eu adoro ele tanto que eu fui uma vez numa palestra dele, e eu estava na faculdade fazendo isso, e era um perrengue. Você tinha que ter uma BX24, que era um chipzinho, não tinha Arduino na época, nem nada parecido, e tinha que conectar com o computador, e não enxergava o computador, e ele fazia, e ainda mais o computador é um trambolho, tem muito fio, e é ruim, e ele fazia isso sem computador, porque eu tinha ido na galeria e tinha visto o cara montando. Aí eu perguntei pra ele, por que você faz só com o chip, né? Sem o computador? Aí ele falou assim, porque eu posso. Aí eu falei, claro, ele pode, né? Ele sabe fazer desse jeito. Assim, eu não fazia desse jeito porque eu não sabia fazer daquele jeito. Mas isso abriu a minha mente pra gente, pra procurar sempre a melhor forma de fazer uma coisa. Quer dizer, se você quer se livrar de um volume, provavelmente existe um jeito, né? E aí, para você ver como ele é dono do processo criativo dele, cria tudo desde o zero, né? Ele filma as imagens de uma forma que ele vai conseguir codificar para passar naqueles LEDs low-res, e você ainda enxerga o movimento. Em termos artísticos e criativos, em termos criativos, para ele é importante que o movimento seja visto e reconhecido, né? E aí ele brinca com várias... acho que vocês viram aqui os vidros que fazem um esfumaçado nos pixels, né?
O que tem em comum entre ele e vários outros artistas de multimídia e de interatividade? E vários artistas tradicionais de pintura e escultura também. É a série. Ele faz isso sem parar e ele explora várias formas de fazer isso. Né? Tem uma citação de algum psicanalista, eu esqueci qual deles, eu acho que é o Lacan, que fala que a única coisa séria, o único sério é a série. É você né, não tomar um projeto como o projeto que precisa condensar tudo que você aprendeu e quer fazer, quer transmitir, mas cada projeto como uma versão disso, uma possibilidade, né? Então, você vê, Giacometti, Picasso teve fases, enfim, todos eles fazem a mesma coisa insistentemente. O que essa criatividade é? Você esgotar as possibilidades de um certo assunto. Que seja ele uma energia gráfica, que seja movimento, que seja imersão, interatividade. É você ver ele por diversos lados. Tem uma fala também do Saramago, no mesmo documentário que eu mostrei o vídeo do Walter Lima Jr., é o Janela da Alma, que eu adoro. O Saramago fala uma coisa muito boa, ele fala que quando ele era pequeno, ele ia na Ópera de Lisboa e que a família dele não tinha dinheiro para comprar o balcão nobre, a plateia, eles ficavam lá em cima e eles viam no teto, tinha um oval dourado, pintado a ouro, só que de onde ele sentava era a parte de trás dessa decoração e tinha teia de aranha, não era pintado, a madeira era mal acabada e tal. Ele falou assim, com isso eu cresci com uma grande lição. Aí ele perguntou, qual é a lição? A lição é que para conhecer as coisas há que dar-lhes a volta. Então eu acho que o artista faz um pouco isso, ele tenta ver de vários ângulos a mesma coisa. E tem o lado ruim, tem o lado bom, tem o lado que dá certo, tem o lado que não dá. Falando de minimalismo e simplicidade, eu acho uma beleza, assim, é uma instalação recente, alguém viu isso? Foi no MoMA, chama Rain Room, de um coletivo chamado Random International, que eu adoro, pegando a imagem da pessoa, ou a voz dela, ou o movimento dela e amplificando isso no espaço. Todo mundo ama isso, a pessoa menos egocêntrica vai se atrair por isso, porque todo mundo tem um pouquinho de atração por se ver, todo mundo tem um egozinho no narcisismo, então você tem uma atração por se ver amplificado no espaço, né? Ou simplesmente, né, às vezes não é nem uma questão de escala a amplificação, é uma questão simplesmente de você se ver com alguma outra coisa por cima, enfim. Essa é uma instalação nossa lá na Avenida Paulista. O prédio da Fiesp tem já clusters de LED na fachada. E aí a gente fez uma instalação interativa que a tecnologia ficava escondida, né? Então você estava simplesmente passando pela rua. Esse é o dia da abertura, tinha muita gente, mas se fosse um dia normal, você estava simplesmente passando pela rua e você, de canto de olho, você via a sua silhueta enorme numa fachada gigantesca. E os seus movimentos soltavam esses grafismos. As pessoas se dividem em uma instalação dessa simplicidade, as pessoas se dividem imediatamente entre as divertidas e as não divertidas. As não divertidas passam, fazem assim, continuam pensando em outra coisa, e as divertidas param. Às vezes eu vi uma menina chegar a tirar a mochila assim e começar a fazer uns passos de balé, ela devia ser bailarina. E no meio da Paulista, com milhões de carros passando, é muito divertido. Essa instalação eu amo, é do Rafael Lozano Hemer, que eu sou muito fã. Eu estou falando para vocês todos os caras que eu sou fã, os caras e as mulheres que eu sou fã em arte interativa. O Pulse Spark basicamente é um pulso coletivo. Então é muito bonito essa ideia de você primeiro amplificar uma coisa muito íntima para um espaço público. E segundo, colaborar. As pessoas, é o pulso de todo mundo, individual, e tem uma hora que os pulsos todos se juntam. Então, a interatividade pela interatividade, ou a tecnologia pela tecnologia, não tem graça nenhuma, assim, não tem... Uma nova tecnologia, quando chega,
ela não vai conquistar ninguém por ela ser uma nova tecnologia. É a ideia, a nossa ideia, a nossa mensagem, a emoção que a gente quer criar, a nossa criatividade que torna aquilo uma coisa interessante. Sempre. Não existe isso de tecnologia ser o ponto de partida. O ponto de partida é a emoção e a mensagem. Esse daqui eu tenho especial carinho. Vendo o barulho? De novo, a subversão do uso comum de alguma coisa. Okay, so this is the wooden mirror. It's a large display. It's made out of 835 of these wooden tiles. And optically, the way you get the image is when the tiles... Alguém já tinha visto pixel de madeira antes? Eu, quando conheci, nunca tinha visto. Eu conheci em 99, quando eu fui lá para fazer o meu curso, meu mestrado que eu fiz lá na NYU, chamado Interactive Telecommunications Program. E o Danny Rosen era fellow professor do mestrado. E o wooden mirror ficava na entrada. Então a gente via todo dia. E é muito esperto. Primeiro que pixel é uma coisa digital, então ele está brincando, é um comentário, né? Ele está usando madeira para fazer um pixel. E é muito inteligente porque vocês estão entendendo por que a gente pega a forma dele, né? O pixel está virando para cima e para baixo, mas não é o espelho sozinho, tem uma luz ali. Então quando o pixel vira para baixo ele fica na sombra, quando ele vira para cima ele fica na luz, e todas as gradações entre uma coisa e outra. É muito complicado, eu não tenho imagem dos fundos desse espelho, mas é assustador quando abre, porque são muitos e muitos e muitos fios. Qualquer coisa mecânica é muito mais difícil, né, de elaborar. E falando de novo da coisa da repetição, o Danny Rosen, ele faz espelhos interativos, é o que ele faz da vida. Série séria. Esse daqui são pompons, olha que maravilha. E tem sempre a coisa do barulho, porque a coisa mecânica sempre traz o barulho. E olha as relações de materialidade, né? Como que move muito mais gostoso, mais macio ali. Por quê? Porque é um pompom, claro que vai ser mais macio do que um pixel de madeira. E o barulho é diferente, enfim. O barulho, as pessoas acham que é secundário, mas quando você passa por uma instalação dessa todo dia, o barulho ele vira a principal coisa, porque você nem olha mais, você só ouve o barulho. E ele tem, assim como esse, ele tem N espelhos, assim, se vocês olharem no site dele, ele fez uma vez, ele tem um espelho que é feito de espelhos, um espelho de pedacinhos de espelho. Essa instalação aqui eu adoro porque a gente participou, né, do Creators Project junto com o Chris Milk, e essas 3 variações que ele fez de pessoas e pássaros, quer dizer, você vê a sua sombra se transformando em pequenos passarinhos e se decompondo de uma forma tão simples, né, preto no branco, e você vê os seus braços virarem asas enormes. Ele está adicionando uma camada à sua figura, à amplificação da sua imagem. Quer dizer, ele não está amplificando a escala, mas ele está transformando você em outra coisa em tempo real. Então, isso mexe muito com o estado das pessoas, né? Eu gosto de dizer que a gente, qualquer coisa que tire a gente do nosso molde do dia a dia, ensina pra gente uma coisa que fica com a gente por muito tempo, quiçá para sempre, sem a gente nem perceber. Às vezes a gente tem uma inspiração, lembra de uma coisa que foi plantada lá atrás quando você visitou uma exposição que te surpreendeu ou se emocionou com alguma coisa, né? Essa emoção que foi criada ali de forma original, no momento, ela fica com a gente. Isso é o que eu gosto, é a coisa que eu mais gosto de arte interativa.
words that do not really Essa aqui também é bem... tudo isso, gente, 98, 99, 2000... A mais nova, que tem umas mais novas, mas assim, a maioria eu quis trazer coisas bem do início, assim, para vocês verem como, né, assim, a tecnologia nova, o que quer dizer tecnologia nova? Essa daqui, o text rain, você vê que a frase, a poesia está caindo e você pega ela. Então, é totalmente baseado na sua imagem, porque você se vê, você tem toda a coisa de se ver, mas você fica tentando ler a frase, né? Ali está escrito faces, alguma coisa assim. E eu adoro quando a pessoa passa, que ela levanta, porque você não joga a letra para cima. Tem pequenas regras da interação que são importantíssimas. Parece uma besteira e quando você vê pronto, você não imagina o que o artista ou designer passou para ajustar aquilo, chegar naquela ideia irredutível, né? Não dá para jogar para cima. Se você jogar para cima a letra, você não consegue formar a palavra. A única razão que você consegue formar a palavra, que é uma coisa que você não nota de primeira, é que o X dela tá fixo. Se você joga para cima com força nela e ela vai para os lados, as letras se misturam e você não consegue ler nada. Então, ela só se mexe na vertical, mas isso não é uma coisa que vem na sua cabeça de primeira. Assim como lá no Beco das Palavras, a palavra não rodar ou virar nesse meridiano invisível para o seu lado, também não é uma coisa que você percebe intuitivamente. Você só sabe que você está conseguindo ler ela. Essa daqui é um espelho que fica na rua, né, de tela, voltado para os passantes, para os pedestres. E o que ele... É muito bom ver a pessoa interagindo sem a camada interativa, né? Você vê a pessoa, parece que está brincando com uma criança, né? Faz as caras mais loucas. Essa instalação, o Zach Lieberman, ele faz essas... De novo, a coisa da série. Ele faz várias iterações de como interagir com a imagem do usuário, né? Do visitante, do passante. Isso é antes do Snapchat? Cara, isso é antes e depois. Mas o grande lance é que ele faz grafismos, máscaras com designs que não existem em Snapchat nenhuma versão de Snapchat, né? Então, essa coisa abstrata e essa coisa de fazer várias variações sobre o mesmo tema é muito hipnotizante, né? As pessoas ficam ali horas brincando. Você viu, começa com um cara de obra, depois vai pra mocinha, nanana. E o Zach também, a coisa da série, ele explora isso ao máximo. Ele tem uma escola em Nova York que chama School for Poetic Computation. Eu trouxe ele para falar num evento aqui esse ano. O pessoal todo aqui conheceu ele, interagiu com ele. O Marlos, Marina, Carlos, Harrison, Igor, todo mundo estava lá. E o Zach é um cara muito especial porque ele realmente cria as ferramentas, que ele é um dos criadores do Open Frameworks, que se alguém aqui conhece, algumas pessoas conhecem. Bem usada, open source, é bem usada. Então eu adoro, eu acho isso, entendeu? Se você, assim, não tem essa do Picasso não saber misturar vermelho com amarelo para dar laranja. O Picasso tinha que saber as coisas básicas do ofício dele. Então não tem criatividade sem técnica. Nunca teve. Não é porque a gente ficou mais tecnológico que a gente vai separar essas coisas. A gente tem que ter o domínio da ferramenta, né? O Zach, por exemplo, resolveu criar a ferramenta. A criação, no caso dele, a criação da ferramenta faz parte da obra, né? E essa coisa da experimentação, até você conseguir alguma coisa que faz sentido para você, tem esse exemplo que eu adoro, que é muito maravilhoso. Vocês não sabem, eu tenho certeza que vocês vão passar a contar essa história para todo mundo. Única pessoa de todos... Vocês sabem o que é o prêmio Ig Nobel?
que é tipo o troféu framboesa, assim, do Nobel. É tipo a chacota do prêmio Nobel. E a única pessoa, o primeiro e único que ganhou os dois, é o André Geim, esse cara aqui, engraçado. Ele ganhou o prêmio Ig Nobel em 2000 por fazer um sapinho flutuar, né, um campo de flutuação, um exemplo prático de flutuação de campo magnético. Né, e é por isso que o Ig Nobel existe, são tipo, um experimento que não serve absolutamente para nada, assim, é engraçado, mas é um accomplishment, né, uma conquista, assim, conseguiu fazer o sapo flutuar, tem pouquíssimas exposições desse tipo de experimento na prática. E em 2010 ele é um dos dois físicos que ganhou o prêmio Nobel pela invenção do grafeno. Vocês sabem o que é o grafeno? O grafeno é um material quase transparente, muito fino, um dos mais resistentes do mundo. E o maravilhoso do grafeno, eu posso... É um tecido? Ele é para ser tecido? Não, ele não é tecido. Ele é um material duro. Ele é como o grafite, né? Ele conseguiu chegar em partículas microscópicas do grafite. E o mais legal é que ninguém sabe, é um material tem esse padrão hexagonal, e ninguém sabe ainda para que serve, mas todo mundo concorda que vai ser incrível e vai revolucionar muito. Todos os computadores serão feitos disso, tudo será feito disso, assim. Tem tanta concordância na comunidade científica sobre isso que ele ganhou o prêmio Nobel. E o mais maravilhoso é que a mesma motivação de experimentação e brincadeira levou ele a ganhar os dois prêmios. Quer dizer, ele queria fazer um sapo flutuar, que na prática ele queria fazer um objeto flutuar, escolheu um sapo, foi nessa, brincando, se divertindo, experimentando, sendo curioso, uma curiosidade quase infantil, assim. E no grafeno, ele queria chegar na menor partícula de grafite que ele podia. E ele deixou um estagiário, a história, né, que se conta, passando fita adesiva numa bola de grafite, para chegar na menor camada de grafite. E um dia ele entrou no laboratório e ele olhou para a lata de lixo e viu as fitas adesivas jogadas fora. E ele falou, porra, é mais fácil estar ali na fita do que no que ele está tirando, entendeu? No que ele está esculpindo. E aí eles olharam no microscópio e aí, enfim, não foi assim, descobrimos o grafeno. A partir daí começou-se uma pesquisa, mas se originou nessa sacada, né, de experimentação dele. Bom, um terceiro conceito que eu queria falar para vocês é sobre colaboração, porque interatividade sozinho é uma coisa, interatividade em grupo é outra. É muito mais difícil você bolar uma coisa que vai ser feita em grupo. Essa nossa instalação que foi para uma das instalações, essa é uma outra exposição do Creators Project, essa foi em São Francisco. A gente criou uma escultura que é também um jogo, mapeada com projeção, chama OctoCloud. Então, cada pessoa pode jogar no seu celular, você tem tipo um mini estilingue virtual e você joga as bolinhas e as bolinhas vão caminhando pela sua superfície física da escultura e batendo em certos obstáculos, assim. A nossa primeira versão era totalmente abstrata, você só jogava a bolinha para lá e para cá, e quando, depois de que você destruía todos os obstáculos, né, cada vez que batia nele ele ficava mais fraquinho, vinha uma nova performance de animação em cima da escultura. O grande lance era você revelar uma animação, uma coisa gráfica, visual, prazerosa de se ver, né? Bonita e toda encaixada no volume físico. E aí a gente montou uma vez, eu acho que é a nossa instalação que realmente mistura o físico e o digital, porque a bolinha, ela reage à física da escultura. Se ela está descendo, ela acelera, se ela está subindo, ela desacelera e cai de volta, enfim.
E aí depois que a gente montou uma, 2 vezes, na terceira a gente viu que as pessoas queriam muito, como é a natureza humana, né? Eles queriam pontuação. Então todo mundo extremamente frustrado de só contribuir para a mesma coisa. Eles queriam saber quem ganhou. Aí eu falei, não, mas ninguém ganhou, não tem ganho, não tem ponto, não precisa ganhar, e tu não precisa ganhar. Então queria ganhar, alguém queria ganhar. E aí a gente começou a botar depois pontuação. Então, quando eu digo que a maior parte da criação acontece na fase de protótipo, nesse caso aconteceu até depois que o negócio ficou pronto. E essa instalação viajou também, foi para a China essa instalação, foi um máximo real na China. Harrison foi para a China com o Russ montar essa instalação. O jogo das civilizações também foi, eu acho que um super sucesso nosso, assim, de fazer as pessoas interagirem com um objetivo comum. Porque também você tem que pensar que as pessoas não se conhecem, geralmente, né? Então, para elas convergirem para uma ação conjunta, não é fácil, assim, não é que a gente está recebendo famílias que vêm todas a fim de jogar juntas, né? Então, o jogo das civilizações no centro do Museu do Amanhã, e você contribui para um planeta melhor. Então, nos próximos 50 anos, que planeta você quer? Então, tem 4 temas: biodiversidade, cidade, etc. E você escolhe onde investir os seus recursos. Se você investe mal, o planeta vai ficando vermelho, doente, e tem alguma hora que ele pode entrar em colapso. E se você for lá e ficar assistindo as pessoas jogando, é engraçado porque quando o planeta entra em colapso, fica tudo vermelho. E você sabe exatamente quem está mandando mal, porque as energiazinhas vermelhas estão ali mais perto dele, vem dele, entendeu? Você está vendo ali. Aí você vê que as pessoas começam a olhar pro cara, porque se ele mandar mal, todo mundo perde, né? Que é o conceito do Museu da Manhã, que é tipo, estamos todos nisso juntos, gente. Se afundar o barco, a gente afunda junto, entendeu? Então, eu acho que a gente conseguiu traduzir essa mensagem, que era a mensagem principal, através da interação, assim, que é uma coisa importante, né, na interatividade, é você não explicar para o cara. Se você tem que explicar para o cara como joga, uma instruçãozinha ou outra, tudo bem, mas explicar muito como joga, explicar qual é o objetivo daquilo, por que aquilo está montado ali, qual é a mensagem, você fracassou. Essa é uma artista que eu gosto muito, a Jen Luen. Ela faz instalações em espaços públicos. Então, da mesma forma, pessoas que não se conhecem vão convergir ali para fazer uma interação momentânea, efêmera, temporária. E o The Pool, a piscina, né, em tradução livre, são essas plataformas que mudam de padrões de animação de cor com o andar das pessoas sobre elas, mas elas também às vezes tem um momento de interrupção, que eu gosto muito, que você se sente mais conectado até as outras pessoas do que no momento que você está interagindo, porque é o momento que todo mundo para e olha, e se olha, e tem o reflexo da luz na cara das pessoas. Além de toda essa parte criativa, é um desafio técnico muito grande, porque esse negócio resiste a neve, ele já foi para o Burning Man, resiste a tempestade de areia e uma variação de temperatura de 50 graus, que no Burning Man tem, né? De dia faz, sei lá, 40 graus, à noite faz menos 10. E dá até para passar carro por bicicleta por cima, ele não quebra. Eu acho esse é um design de produto de verdade, porque não é industrial, é feito por um artista, com os engenheiros, os programadores, enfim. É um produto não industrial, super específico, customizado, com uma mensagem linda. Essa é a evolução do The Pool, que é o Aqueous. O legal do Aqueous, além da forma, que tem todo esse lado da criatividade da forma, que se encaixa, é um elemento modular, então ele pode formar vários padrões diferentes. Além disso, ele tem porque todas as instalações de luz de dia são horrorosas, né? São nada. Mas ele tem uma superfície reflexiva que durante o dia ele reflete o céu. E isso daqui é na festa no Burning Man, ele montado do lado de um super carro de som que é o Mayan Art Car, que é onde as pessoas vão, é tipo um trem elétrico, né? Tem uma super música rolando.
E eu acho lindo ver como as pessoas ficam em cima ali, que nem formiguinha, mosca atraída pela lâmpada, assim. E os padrões que ele cria gigante. E pode ser o quão grande, isso que é lindo dele também, ele pode ser o quão grande a gente quiser, só você botar mais módulos, né? E ela enterra tudo na areia, os cabeamentos, então fica uma coisa muito mágica, porque é meio surpreendente você encontrar um objeto tão sofisticado no meio do nada, né? Isso é muito simples e muito velho. Eu vou, né, do novo pro velho, porque aquele foi Burning Man ano passado e esse daqui é 98. Eu acho que esse é o mais velho, gente, que eu trouxe na apresentação toda. Não dá pra ver direito. Vocês estão conseguindo ver que tem uma linha entre as pessoas? Quando você entra no quadrado, duas pessoas criam uma linha entre elas. Quando entra a terceira, uma outra linha. Você basicamente faz um Voronoi em tempo real. Vocês sabem o que é Voronoi? O Voronoi é um padrão matemático, né? Se eu estiver falando besteira, alguém me corrige, por favor. Onde o centro de cada polígono você está afastado exatamente do centro do outro polígono vizinho. Expliquei bem, programadores? Então, quando uma pessoa entra... Por que eu acho tão linda? Assim, visualmente ela não é linda, ela na verdade é super feia, eu acho. Mas ela é de um minimalismo, de uma simplicidade de colaboração ímpar. Porque o que mais simples você pode fazer com outra pessoa que não seja brincar com o limite entre o seu espaço e o dela? Não tem. Ele chegou, eu acho que no mais simples que pode ser a sua interação com outra pessoa. E é bonito como é fluido e em tempo real, quando as pessoas entram. Você nunca consegue chegar. Você pode chegar em 3 pessoas encurralarem uma num canto que você não vai deixar de ter a linha, o limite. Ele está ali denunciando a fronteira entre você e o outro, né? Quer dizer, qualquer coisa que te faça pensar por um pouquinho mais de tempo, que volte na sua cabeça alguns dias depois, geralmente tem uma mensagem artística um pouco mais filosófica, que se aplica, se você for ver, o cara conseguiu destilar para é bem matemático esse raciocínio, você destila o problema para uma peça essencial, né, o básico do básico, e aí quando você soluciona aquilo, você vê que aquilo se aplica a 20 milhões de coisas. É isso, né? Natureza, matemática. É maravilhoso, né? Quando você consegue, assim. Você parte de um problema específico. Eu tenho um problema verde de bolinhas amarelas. Aí eu destilei, ele ficou branco. Aí eu vi que a solução que eu dei para esse problema se aplica no verde de bolinha amarela, no roxo, no azul, no quadriculado. Então, esse movimento de entrar e sair tem muito a ver com a interatividade e a arte. Um outro conceito é esse conceito de simulações e surrealidade. Eu acho que a gente, na Super Uber, tem um processo, né, de investigação de lab que dura muitos anos, e a cada tantos anos a gente meio que muda um pouco o nosso foco, adiciona uma coisa a mais. E a gente já tem uns 2 anos que a gente está muito obcecado com essa coisa das simulações, né? E não é à toa, assim, nos últimos 3 anos isso veio com muita força. Então, o que eu quero dizer quando eu falo simulação, né? A gente, desde o começo da Super Uber, faz espaços. Essa é a nossa exposição chamada Perimetral, que a gente fez junto com o Vicky Muniz e o Andrucha como exposição temporária inaugural do Museu do Amanhã. A gente estava ali recriando um momento que tem muito a ver com ruptura, né, que é o momento da explosão, e com memória. E as memórias, as imagens, são como a gente constrói as memórias, que as nossas memórias meio errática, né, meio não linear, né, você faz associações livres na memória o tempo todo. Então, eu considero isso um espaço de simulação. Não é realidade virtual propriamente dita, mas é uma simulação imersiva. É simulação, é imersiva, te transporta para outro lugar,
te deixa uma sensação de presença, quer dizer, quando você lembra que estava ao seu redor. Então eu acho que as pessoas que estão embarcando, investindo mais tempo em pensar simulações, as que vão saber fazer isso melhor, são as pessoas que têm uma experiência multidisciplinar, porque a simulação é uma réplica de uma situação que para a gente é real, né? A realidade é imersiva, né? A gente está aqui, a gente consegue olhar ao nosso redor. Bom, deixa eu avançar um pouquinho aqui. Então, essa instalação, alguém chegou a ver isso lá no Museu da Manhã? Ficou alguns meses no início e tinha a coisa da explosão do som, era muito imersivo. Bom, outra super imersão que a gente fez foi, a gente teve o privilégio de transformar a Assembleia Geral das Nações Unidas numa grande tela de projeção. Então a gente primeiro projetou ela nela mesma, para depois reconstruir, desconstruir e abrir uma janela para esse mundo da campanha, que era do Dia da Ação Humanitária, com a Beyoncé cantando. Quem estava lá dentro eu conseguia ver que era Então, se você, depende do quão esperto você é com tecnologias. Eu acho que deve ter tido uma ou outra pessoa, porque você chegava e o lugar estava ele projetado nele mesmo. Dá pra ver que é digital, mas eu acho que deve ter tido uma outra pessoa que não se tocou o que ia acontecer ali. Então, no momento que ela começou a cantar que isso se desconstrói de uma forma mais leve, assim, né? Não é tipo um Transformer, né? Tipo era muito emocionante, porque e ainda mais pela escala, né? Se você tá sentado ali na plateia, que era a maioria a plateia toda tá sentada ali embaixo, você não tinha visão periférica. A visão periférica estava tomada por essa curva. E assim, ficou muito bonito, foi um projeto muito emocionante de fazer e de assistir, né? Tinha Beyoncé, tinha Kofi Annan, era uma loucura, assim. A Beyoncé tweetou, em 2 horas 1 bilhão de pessoas viram, uma coisa assim. Porque o poder do tweet da Beyoncé é enorme. o primeiro tweet dela. Primeiro tweet dela. Não, eu acho que ela já tinha esse público gigante, mas assim... Ah, é? Jura? Você sabe disso? Que máximo! Eu não sabia. Bom, pra você ver o primeiro e ela mandou tão bem assim, né? Viva a Beyoncé! Bom, o grande lance, eu acho, desse projeto, bom, em termos criativos, é transformar um lugar que você está acostumada, que ele seja imutável, constante, numa instância diferente dele mesmo, certo? Assim, ninguém vê a Assembleia Geral de outra forma, que não seja com as madeirinhas, o dourado, o emblema da ONU, etc. Outro desafio foi um desafio técnico, porque a forma da Assembleia Geral, como o Le Corbusier e o Niemeyer projetaram, é uma curva composta. Para fazer conteúdo para isso, você tem que fazer um conteúdo distorcido que quando ele bate na tela, ele distorce e fica bom. Além disso, um outro desafio técnico e logístico, o grande desafio desse projeto foi comunicação e logística, que é o grande desafio de todo projeto grande e maneiro que a gente faz na vida, de logística e comunicação, porque as pessoas são problemáticas, né? Nós, inclusive. Então, é difícil, pessoa é difícil. Então, assim, um desafio muito grande de comunicação, de juntar todas as partes, de estar tudo sem gap, né? E quando você é multidisciplinar e brasileiro, que joga nos 30, você leva uma vantagem gigante aqui, tá? A gente pegou gaps que nenhum americano pegou, assim. Não tinha palco, a gente dizia um palco rapidinho. Não vai dar, a tela ficou um pouco maior do que devia e está tapando a altura da saída de incêndio. Não dá para cortar a tela, uma tela que ficou 1 mês costurando, entendeu? Uma tela gigante. E
a gente contratou uma empresa chamada Rose Brand, que é a maior empresa de telas do mundo. Ele chegando com a tela é maravilhoso, um monte de gente carregando assim, uma tela gigante. E aí o chefe de segurança da ONU, que era um irlandês, as costas dele eram da minha altura, assim. A largura das costas. Ele olhou pra mim e falou assim, não vai rolar, porque não tem saída de incêndio, então tá obstruída na altura, então você pode fazer o seu show, mas não pode ninguém sentar aqui. Quando ele fez ninguém sentar aqui, ele apontou pra plateia inteira. Aí a gente falou, cara, não temos que resolver isso, né? E a gente foi lá e bolou um plano alternativo de saída de incêndio. E a gente passou um dia inteiro nervoso para quando que a gente ia mostrar aquilo para ele, porque só podia ser aquilo, não tinha outro plano. A gente falou, não vamos pegar ele antes do almoço, vamos pegar depois do almoço, vamos pegar de manhã, vamos pegar à noite, vamos pegar depois do almoço, tá bom. Aí a gente sentou lá com ele, mostrou, então essas pessoas vão sair por aqui, essas pessoas vão sair por aqui, essas pessoas vão sair por aqui, a gente sem mudar nada, assim. E no final ele olhou e falou, parabéns, congratulations, vocês conseguiram um plano B de saída de incêndio para a ONU. E isso porque antes da gente montar a tela, quando a gente chegou lá, a gente fez o plano de acordo com as plantas do Le Corbusier e do Niemeyer. Teve uma visita técnica, mas não uma visita técnica que a gente fosse lá olhar a rebimboca da parafuseta do teto, sabe? Então, quando a gente subiu com o andaime e desmontou umas coisas, a gente viu que o projeto não tinha sido construído de acordo com as plantas do Niemeyer e do Le Corbusier. Então, em vez de 60 pontos de sustentação, tinham 30. E isso era sexta-feira, e o show era na terça. E não pode entrar qualquer pessoa ali. A gente falou, bom, o único jeito é a gente completar o projeto do Le Corbusier e do Niemeyer. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente precisa de engenheiros estruturais. Tá, então a Super Uber, que é tipo uma empresa de projeção e tipo isso que a gente faz, a gente que chamou as empresas de engenharia para ir lá orçar e fazer. E só aconteceu porque o cliente era a ONU, a própria ONU, assim. E não pode entrar uma empresa de engenharia para terminar o projeto, tem que ter FBI clearance, entendeu? Tem que ter um certificado do FBI que demora muitos meses para sair. Eles indicaram 3 empresas pra gente, só uma respondeu. No sábado de manhã, veio, fez, a gente completou o projeto do Le Corbusier e do Niemeyer pra segunda e fez o show na terça. Pendurou, enfim. E por aí vai. Eu posso depois fazer uma outra aula que eu fico só contando a história desse projeto. Bom, então, chegando agora em Mixed Reality, Augmented Reality e Virtual Reality, né? Tem um termo que não é tão antigo, recente, que é XR. São todas essas realidades e simulações. Realidade, todo mundo sabe o que é? Os 3? Não. Realidade virtual, você está totalmente imerso em outro ambiente. Realidade aumentada, você tem uma camada digital em cima do ambiente real. E realidade mista é quando essa camada digital ela se encaixa na volumetria do ambiente real. Falei certo, Chico? Quando a gente começou a brincar com isso, né, as nossas filhas, minha e do Russ, que ajudam muito a gente nos testes, elas eram bem pequenininhas. Essa é a primeira vez que elas botaram realidade virtual. Não vai. I am hungry. What are you eating? Estou comendo uma fruta. And where are you? I'm on a house. Você é muito desespero. Primeira vez, galera, das duas. Numa intimidade, assim, não é porque é nossa filha, juro por Deus, assim, não tinha nunca nem jogado videogame. É de uma intimidade, então, assim, isso faz você ver como tem um potencial enorme. Primeiro tem um potencial enorme, ninguém discute isso, ninguém, nunca ouvi ninguém virar e falar assim, não, realidade virtual, não dá pra fazer muita coisa com isso, não vai durar. E, além disso, a gente estava preocupado, né, que elas ficassem tontas, enjoadas, com medo.
A gente tentou tirar depois de meia hora e elas quiseram continuar, ficaram 1 hora. Depois de 1 hora a gente tirou, porque também não sei qual seria o efeito na cabeça das crianças. Mas assim, elas adoram e elas não estranharam, se reparar, elas imediatamente se transportaram para esse outro lugar, que elas não conheciam, levada, claro, pelos pais, que elas confiam. Mas mesmo assim, eu acho muito impressionante. Assim, eu não tive essa reação quando eu botei pela primeira vez. Então, é divertido. Pra mim e pra gente na Super Uber, é isso que é o divertidaço, entendeu? Porque é uma coisa com muito potencial que está começando. Então, a gente consegue experimentar e juntos sofrer para chegar nas conclusões do que a gente julga que são os melhores códigos, símbolos, narrativas, né? Tem várias características o meio, ele é feito para, é uma coisa muito individual, é muito centrada, a narrativa revolve ao seu redor, porque você está ali que nem um voyeur, assim, na cena. Então, essas convenções estão sendo inventadas. E são muitos formatos e muitas áreas de trabalho, né? Pode ser presencial, pode ser remoto, pode ter uma alegoria ou não, e serve para diversas áreas, como medicina, arte, games, cinema e educação, que é uma das que eu mais me interesso. Assim. Para educação é maravilhoso, porque não tem distração, né? Você está literalmente com a sua cara presa numa caixa, então não é nem que você quisesse se distrair, você não pode. É imersivo. Aí, por causa da falta de não ter distração, a retenção de informação é melhor, é interativo, é customizável e uma das coisas mais legais é que ele cria, eu gosto de falar que ele cria memórias presenciais, porque lembra dos caras lá do trem, do filme do trem? Não existe outra situação que você olhe ao redor e veja uma imagem que não é a realidade, certo? Ou sonhos, né? Então, o VR, agora na gente, que a gente está todo mundo rosinha e virgem nisso, ele cria memórias presenciais. Quando eu me lembro de uma imagem que eu vi no VR, ou sonho com ela, às vezes eu não consigo lembrar que eu não estava... No sonho, com certeza, eu não lembro que eu não estava lá. Eu lembro como se eu estivesse lá. Porque a única coisa igual a isso que eu conheço é eu ter estado lá. Então ele cria essas memórias presenciais. Assim. Eu sonho muito com a imagem de VR e nos sonhos é como se eu estivesse lembrando de uma memória presencial. O Russ, que já é outro tipo de pessoa, que uma vez já dormiu, eu não consigo fazer isso, ele consegue. Uma vez ele estava dentro do VR e ele dormiu dentro do VR. Não sei como ele consegue, mas isso aconteceu de verdade com ele, eu vi. E aí ele acordou, o problema não foi ele ter dormido dentro do VR, o problema foi ele ter acordado dentro do VR. Porque ele demorou, né, uns segundos, assim, para se lembrar onde é que ele estava a última vez que ele estava acordado, que ele estava com aquele negócio na cara e que aquilo era um mundo virtual. Então, ele diz que ficou muito claro para ele que a gente tem esses 3 estados, assim, acordado, dormindo, sonhando e em VR. E que isso vai ser essa relação entre esses 3 estados vai ser um objeto de exploração e uma constante nas nossas vidas no futuro. Bom, como a gente está muito interessado em educação, a gente resolveu criar uma plataforma que chama Supervis, que vocês podem acessar, enfim, é de graça, é um web app, e ele o nosso lema é Crie e Colabore em 360. A gente queria transformar as simulações 360 numa coisa colaborativa, porque ela é muito solitária, é uma experiência muito solitária agora, né? Então, você se vê como um avatarzinho, se for um modelo 3D você pode andar por ele, se for uma foto 360 você pode botar camadas de fotos em cima dela, tem áudio, tem notinhas. Então a gente viu que serve muito para arquitetura e que serve muito para educação também, porque você pode contar uma história de um lugar estando lá. Como é que tem que baixar o aplicativo?
você não precisa nem baixar, ele é um web app, ele mora na internet, então, e ele é cross-platform, então ele funciona no laptop, né, ele funciona em várias plataformas, no laptop, no tablet e no celular. Então você pode ter um amigo seu que entra lá no Japão, outro em Nova York e você aqui. Se você tiver no celular, você vira ele de lado, põe no modo VR, põe dentro de um cardboard e você tá lá imerso naquela imagem com os seus amigos. E você vê eles como cabecinhas de avatar 3D, coloridinhas, e como tem um pointer saindo da cabeça, você vê para onde exatamente eles estão olhando e você se ouve. Você ouve eles falando. Então, realmente é um lugar de encontro, é uma nova forma de comunicação, né? Assim, e permite essa presença remota, né? Você estar, sei lá, aprendendo sobre a arquitetura de Paris em Paris, sei lá, tem N possibilidades. Esses filmes você já tem aqui? E esses filmes já tem dentro da plataforma, ou eu posso botar o meu filme lá dentro? Você pode botar uma foto 360, um vídeo 360 que você tiver feito, qualquer vídeo, bom, o YouTube bloqueia a gente, mas qualquer imagem do Google Street View, que é ótimo, porque você pode realmente ir para qualquer lugar do mundo, de verdade. Você pode botar um modelo 3D de um espaço fictício que você criou, e o modelo 3D é maneiro porque você pode caminhar dentro dele. E sobre essas camadas 360, você pode botar outras pequenas coisas que são fotos menores, áudios, objetos 3D e notinhas de texto. E, enfim, vai evoluir. O que a gente está animado com isso é que a gente está sempre reinventando a roda, né? Nos projetos, a gente começa tudo do zero, vamos experimentar, fazer super experimental do zero, tudo de novo. E isso é um produtinho, então a gente vai conseguir fazer uma versão 2, 3, 4 melhoradas, assim, e a gente ainda não parou de pensar nas possibilidades, tem muita possibilidade, a gente pensa mais rápido do que a gente consegue agir, mas a gente está super animado. E serve muito para museu e exposição também. Bom, falando nisso, em simulações, imagina que no futuro a gente já tem, né, em realidade aumentada, muito conteúdo no nosso espaço, né? Assim, você vai num lugar, você consegue ver uma coisa por cima da outra, enfim. Então, no futuro vai ter esse AR Cloud, que é que nem a internet, é como se fosse uma camada oficial de conteúdo sobre as coisas, né? Imagina. Então, tem uma corrida muito grande. Quando que isso vai rolar? Vai rolar quando todo mundo tiver uma internet 5G. Todo mundo concorda com isso também. Já fui em 10 conferências de VR, todo mundo concorda que quando vier o 5G, que não é só uma vez mais rápido que o 4G, 300 vezes mais rápido, a gente vai todo mundo ter a conectividade suficiente para ter essa camada disponível o tempo todo. E aí tem uma corrida muito grande de empresas para ver quem é que vai ser o Google, né, do AR, claro, porque assim, tem que estar em algum lugar essa camada, né? E aí vai ter rede social, imagina, você pode acessar, eu sigo o Maurício e o Francisco, eu vejo as camadas deles só, não vejo, ou então eu posso desligar o Maurício e ligar o Chico e vice-versa, entendeu? Então, eu vou passear, eu vou para Paris, sei lá, eu não consigo nem pensar, eu só sei que não sei, né? As possibilidades são infinitas, mas assim, o Maurício já foi para Paris, me deixou um monte de dica lá. Eu não precisa me explicar nada, eu chego lá, ligo a camada do Maurício e fico seguindo, eu olho assim, o Maurício esteve aqui e falou, falou que a comida é ruim, vamos em outra. E aí serve para comunicação, é o básico do básico, né? Comunicação, assim, mas vai servir para tudo. Inclusive e vai servir para arte, já está servindo para arte. Esse é um exemplo. Peraí, deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa aqui. Vocês entenderam, esse slide ele é meio geek. Você pode criar essas instâncias únicas de conteúdo. Vai estar tudo na nuvem, isso é o grande lance também do 5G, porque você põe tudo na nuvem, então você não precisa baixar nada para o seu celular, então a sua bateria vai durar para sempre. Vocês entendem isso? É genial isso. Assim, quem entende e gosta tipo, mudou tudo. Como é que a bateria vai funcionar para sempre? Porque a sua bateria ela acaba porque o processamento é todo feito da imagem, de tudo é feito no seu celular. Quando
você tem conectividade suficiente, o seu celular é nada mais que uma janelinha para uma coisa que está sendo processada lá na nuvem. Entendeu? Então, você precisa de um tubo bom para conectar com essa nuvem. Não existe ainda, mas ele está chegando. Essa é uma escultura, esse caso é maravilhoso, para vocês terem uma ideia que isso já rola. O Jeff Koons, que faz esse, foi o Jeff Koons que faz esse cachorrinho, sabe essa peça de arte? É uma peça de arte, um cachorrinho inflável de balão, só que duro, vendido como arte, né? Tem muito artista que sacaneia ele, que não considera isso arte, mas ele vendeu muitos milhões de peças dessas, é muito famoso por isso também, né? E ele foi e botou um gigante no Central Park, né? Com uma iniciativa lá que você podia, então, pelo seu celular, ver essa escultura enorme no Central Park na sua frente. Você anda e ela tá lá parada no lugar, né? Ela tem uma sensação volumétrica dela realista, ela encaixa no ambiente, vocês entenderam, né? Mixed reality, augmented mixed reality. E aí, teve um artista que é eu sempre esqueço o nome dele, é o Erra Ruiz. Ele foi e ele fez um questionamento sobre o que é o nosso espaço público comum, digital comum. E quem vai regular isso? Porque, senão vai ter qualquer coisa. E aí? Tem que ter lei nisso, tem que ter ética, tem que ter regras, né? E quando que a gente vai começar? A gente vai deixar o negócio todo virar bagunça para depois começar a pensar nisso? Então ele foi lá e hackeou a escultura do Jeff Koons, que é maravilhoso, porque ele pichou ela toda, entendeu? E ali é o projeto, e ele depois fez. Então, o Jeff Koons foi totalmente subvertido em outra coisa, e ele é um comentário dele sobre por que o Jeff Koons teve esse direito de botar o cachorrinho ali, entendeu? Então, vamos vandalizar ele. Tem um vídeo do Banksy que eu não trouxe, que eu acho maravilhoso. Vocês já viram, sabem que é o Banksy, né? Vocês sabiam que ele botou um quadro num museu totalmente errado, mas com uma moldura bonitinha e bem pintado, e as pessoas só perceberam quando a cola da fita caiu e o quadro caiu no chão? É maravilhoso. Acho que era uma obra dele até, né? Era uma obra dele, era uma mulher assim, renascentista clássica, só que com uma máscara de gás. E ninguém percebeu. Acho maravilhoso ninguém ter percebido. Porque é meio isso, né? A mesma coisa, só que no espaço físico, só que aqui é no espaço digital. Então, para terminar, eu queria falar de 10 coisas que a gente aprendeu sobre o nosso processo criativo ao longo dos anos. Filé mignon aqui para vocês, bem resumido. A mágica acontece na sobreposição. Quando a gente é multidisciplinar, às vezes a gente consegue ser interdisciplinar, que é quando é o melhor dos casos, quando uma disciplina consegue de verdade interagir com a outra. E quando isso acontece da forma mais genial, é quando a melhor animação é criada pelo designer, o design de arquitetura é criado pelo animador, o programador cria a melhor animação, o engenheiro cria o melhor visual, entendeu? Quando as pessoas começam a sair das suas especialidades e sobrepor com as outras. Prototipar cedo e sempre, aquilo que eu falei no início. A maior parte da criação acontece na fase de protótipo. Estar disposto a jogar fora trabalho, importantíssimo. Você fica, às vezes, 200 horas num problema para chegar na conclusão que aquele era o caminho errado. Você tem que conseguir, nessa hora, ter força em mudar de caminho. Mesmo que você tenha já construído uma coisa muito grande. Eu tenho um exemplo ótimo para vocês. A gente foi fazer uma peça uma vez no Centro de Experimentação do Teatro Colón, em Buenos Aires, e a gente queria fazer, era uma peça que tinha, o conceito tinha super a ver com sombras. A gente queria fazer umas sombras de luz mesmo, mecânica, com detalhes furados, né? Padrões furados que rodassem e essa luz projetasse essas sombras no espaço. Passamos 2 meses inventando engenhocas. No final, não estava dando certo, não estava forte o suficiente, o movimento estava ruim, não estava dando certo. Aí a gente chegou um dia para a equipe e falou: galera, a gente vai desistir, a gente vai fazer tudo com projeção e animação. A gente vai manter o mesmo conceito, só que tecnicamente vai ser projeção e animação. As pessoas quase caíram no chão. Tem uma pessoa que levantou e saiu, a outra começou a rir, porque todo mundo tem dificuldade de largar o osso, entendeu? Você já está fazendo aquilo há muito tempo, mesmo que não esteja dando certo.
Então, tem que ter uma certa sabedoria para saber quando é o limite de você desistir de uma coisa também. E saber desistir. Grandes projetos acontecem em pequenos grupos. Harmonia, comunicação, isso é muito importante. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você tem, quanto maior o grupo, não estou dizendo grupo, tem várias especialidades, né? Mas talvez o core criativo ou o core técnico, cada grupo sempre tem um core, assim, um centrão. Quanto maior o grupo, mais difícil é você fazer dar certo. Então, por isso que você tem sempre que trabalhar com pessoas que você gosta, que se dá bem, que admira e que tem um raciocínio ou parecido ou complementar ao seu. Respondi? Filtre seus inputs. Hoje em dia, com tanta quantidade de informação, fake news e tudo, é importantíssimo você saber filtrar os seus inputs, porque senão você está sendo manipulado, basicamente, e você está consumindo junk info, que a gente chama. Escolha a ferramenta depois da ideia, não antes. Aquilo que eu falei no início da ferramenta não é o ponto de partida. Não, a tecnologia não é o principal. O principal é a mensagem, a emoção que você quer passar, o que você quer fazer com que as pessoas entendam, qual a informação que você quer passar. Repensar o uso comum das coisas, sempre subverter o uso comum das coisas. As coisas servem para mais de uma coisa e às vezes você acha um uso interessante que é uma linha de investigação, falando do que eu falei a aula inteira de ser em série, né? Você fazer coisas em série. Repensar o uso comum das coisas faz parte desse raciocínio de experimentação e inovação. Então, nunca aceite um uso no comum das coisas. A inspiração está ao nosso redor, sinais do futuro estão por toda parte. Então, a nossa obrigação é ter sensibilidade para captar esses sinais e aterrissar eles no presente, porque eles já estão aí, boiando. E foi a gente mesmo que botou eles lá. Não é nada muito complicado, obscuro ou difícil. Deixar espaço para brincar, experimentar, fazer descobertas acidentais. As melhores coisas que a gente cria vêm a partir dos erros. Que isso tem a ver com a primeira conclusão, que é você saber desistir das coisas. Faça com paixão e siga a sua intuição. Isso, meu pai sempre me falou isso muito, eu levo muito a sério isso. Sempre que eu não sigo a minha intuição, eu me dou mal. Porque mesmo que ela seja errada, é bom, porque a gente aprende com ela. E se ela está certa, é melhor ainda. E quando você ignora ela, você depois perdeu uma oportunidade ótima de não ignorá-la. E queria deixar vocês com essa frase da Clarice Lispector, que eu amo, que perder-se também é caminho. Obrigada.